Esse ano aqui no Trama Literária a gente vai ler juntos e juntas todos os romances da Clarice Lispector em ordem cronológica. Então, se você quiser participar dessa jornada nas obras da Clarice Lispector, é só olhar aqui na descrição, tem tudo certinho, tá tudo explicadinho e tem também o link do Telegram para as nossas conversas. Então ajuda a gente a divulgar esse projeto, ajuda a gente a divulgar o canal e bora ler Clarice! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente inaugura o nosso projeto Lendo Lispector. A gente começa pela primeira obra que ela publicou, que é Perto do Coração Selvagem. A minha eu li no Kindle porque eu já tinha aqui no Kindle, eu não quis comprar outra vez uma versão física. Aliás, fiquei querendo, mas achei que não era necessário. Mas a minha versão eu li no Kindle, então... E a ideia desse projeto é a gente discutir as obras de modo mais aprofundado do que a gente costuma fazer. Mais do que fazer uma resenha, a gente faz aqui uma análise, ainda que não muito aprofundada, porque, né, senão demandaria muito tempo, mas de qualquer maneira a gente faz uma análise e passa por alguns aspectos das obras da Clarice de modo geral e alguns aspectos que a gente vai vendo particularmente em Perto do Coração Selvagem. Provavelmente ainda tá tendo na Amazon uma promoção boa das obras dela, porque quando eu olhei essa semana ainda estavam lá as obras com um precinho bem legal. Então se você quiser aproveitar para comprar várias, já aproveita esse momento aí que tá com um bom desconto. Hoje a gente começa então nossa conversa com Perto do Coração Selvagem. Se inscreva se você está chegando por aqui agora, ative as notificações e divulgue o canal se você gostar. Sempre ajuda muito quando vocês compartilham fora, quando vocês mandam o link fora, para outros espaços fora do YouTube, sempre ajuda demais. Então sempre que você puder divulgar os canais e os conteúdos que você costuma acompanhar por aqui, aproveita e já manda aí nos outros espaços. Bom, Perto do Coração Selvagem tem como protagonista a Joana, que é uma mulher adulta que vai passar por dois momentos da sua história, tanto pela infância quanto pela sua fase adulta. Na verdade, o primeiro capítulo começa com a Joana criança, começa com ela narrando ali a partir da sua infância. De qualquer maneira, a obra vai passar por esses dois momentos da vida dela, ela falando sobre o hoje e ela voltando para alguns aspectos da infância dela, porque ela tem uma infância muito particular, uma infância muito complicada, uma infância muito difícil, na qual ela fica sozinha por várias razões que a gente vai conversando, mas de qualquer maneira, o que ela foi na infância meio que vai definindo algumas escolhas, algumas atitudes dela. Ela é muito julgada pelas outras pessoas, ela tem um jeito muito particular de lidar com as outras pessoas e tudo isso vai sendo revelado na obra dela conforme ela vai narrando a vida dela do presente, conforme ela vai retomando a infância. Tem uma coisa que eu acho bastante interessante na organização dos capítulos, especialmente da primeira parte, e isso eu fui reparar só na segunda leitura para agora, assim, mas tem uma coisa muito interessante que é o fato de que os capítulos eles vão se alternando pro nome pro nome do pai, né? O capítulo vai falar sobre o pai e aí depois vai falar de alguma coisa da Joana e depois fala da mãe e volta para Joana. É como se ela nessa rememoração, como se ela nessa busca por contar a sua história precisasse ir mostrando o que os outros fazem, como que os outros agem, mas ao mesmo tempo ela precisasse sempre ficar voltando para si, puxando essa história para si. Por que que isso é interessante? Porque logo ali no início, logo no primeiro capítulo, ela vai falar que ela sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal, exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura. Então eu acho isso maravilhoso e depois eu fui perceber só agora, lendo pela segunda vez, porque mostra que ela tá, mesmo quando a história tá falando sobre uma outra pessoa, ela precisa fazer com que a história seja sobre ela, seja acerca dela. Ela precisa fazer com que a história conte, na verdade, a história dela, mesmo quando o assunto da vez for a outra pessoa. A gente percebe isso na estrutura do livro, no modo como o livro é organizado, e isso fica mais interessante ainda se a gente pensar ou se a gente olhar para o fato de que o narrador é em terceira pessoa. O narrador de Perto do Coração Selvagem não é o narrador em primeira pessoa, ou seja, não é a Joana contando a sua história, não é a Joana falando sobre si,
ela só fala quando a gente tem os fluxos de consciência, quando a gente muda aí o foco narrativo, mas de qualquer maneira a obra ela é predominantemente em terceira pessoa, mas é como se ela conseguisse, como se essa personagem ela fosse tão manipuladora, como se ela fosse tão forte, que ela tivesse essa capacidade de alterar a estrutura de uma história que tem uma outra pessoa contando. A Clarice brinca muito com essa coisa do narrador, isso é uma característica da obra dela. Ela brinca muito com esse aspecto. Acho que a obra que mostra isso de maneira mais evidente é A Hora da Estrela, que A Hora da Estrela ela coloca o narrador, que é o Rodrigo SM, mas em determinado momento a Clarice Lispector fala, na abertura do livro, ela fala o Rodrigo SM, que aliás sou eu mesma. Então quem é que narra essa história para a figura do narrador, a gente conseguir marcar, identificar a figura do narrador para a literatura, para a teoria literária seja tão importante, para Clarice não é tanto assim. Então ela mostra que essa personagem, a Joana, ela consegue roubar para si aquela história, como se ela roubasse para si o direito de contar essa história, ainda que essa história esteja sendo contada, teoricamente, por uma outra pessoa. Perto do Coração Selvagem tem todo um tom de melancolia, de tristeza, de uma angústia. É como se essa personagem ela estivesse constantemente desesperada, sozinha, triste, procurando encontrar alguma coisa que nem ela sabe o que é. E se ela não consegue descobrir o que ela está procurando, ela também não consegue encontrar nunca essa coisa. Então, de repente, ela passa ali desde a infância, ela está procurando, ela está tentando entender, ela está tentando se entender, mas conforme a gente vai percebendo que o tempo vai passando, que as coisas vão acontecendo ao longo da narrativa, a gente vai percebendo que nem ela sabe muito bem o que ela quer, e ao mesmo tempo, se ela não sabe muito bem o que ela quer, ela também não sabe muito bem o que ela está procurando. Então, ela vai meio perdida assim na vida, e o leitor vai também perdido, tentando encontrar o que é que ela está buscando, o que é que ela está tentando identificar, o que é que ela está tentando, o que é essa coisa para ela que ela está buscando tanto e que ela busca dar um nome. Então ela tenta dar um nome, ela tenta classificar, ela tenta colocar dentro dos limites das palavras que a gente usa e ela não consegue, mas isso também não impede essa mulher de estar sempre buscando. A gente tem uma epígrafe que é bem interessante. Eu não vou mostrar aqui no Kindle porque ele não tá abrindo, a internet tá meio fraca. Mas eu deixei aqui as partes que eu quero discutir aqui no computador. Bem, então a gente começa ali com uma epígrafe do James Joyce que diz: ele estava sozinho, estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida. Então, eu gosto muito dessa contradição que a gente tem logo na epígrafe, que foi sugestão de um amigo dela, da Clarice. Então a gente tem uma epígrafe que diz: ele estava sozinho, estava abandonado, feliz. Isso é a Joana, assim, essa é a Joana. Se a gente pode tentar entender a Joana, a gente já pensa nessa epígrafe que foi muito bem sugerida por um amigo dela, que traz, né, que identifica essa similaridade com a obra do James Joyce, em Retrato do Artista Quando Jovem, e consegue perceber essas amarrações entre as duas obras e que vem e fala para ela: olha, essa aqui é a epígrafe. E aí, inclusive, ela muda o título da obra porque ela busca, né, ela abriga essa semelhança, e ela decide, então, aproximar esses dois livros. E aí a gente vê na epígrafe esse sujeito que tá sozinho, abandonado, e aí ele tem um outro sentimento por extremo oposto ali, feliz. Então essa é a Joana. Quando ela tá abandonada, já na vida adulta, ela se sente feliz muitas vezes estando abandonada. Quando ela tá sozinha, ela se sente feliz. Quando ela tá abandonada, ela não vê um grande problema nisso. E quando ela está sozinha, quando ela tá abandonada, é quando ela se sente, então, perto desse coração selvagem. É como se ela tivesse que representar tanto diante das outras pessoas, como se ela tivesse que fingir tanto na frente do marido, na frente da tia, que quando ela tá sozinha, ela tá então finalmente perto desse sujeito complexo que ela é, e ela se entende como esse sujeito complexo e ela fica ali então tentando agradar os outros muitas vezes, e quando ela tá sozinha ela tá perto desse coração selvagem da vida. Toda a vida da Joana é organizada em alguns momentos muito decisivos para ela. É como se ela tivesse alguns grandes eventos na vida dela. Foram poucos esses grandes eventos, mas ao mesmo tempo é como se cada evento fosse profundamente transformador. Quando ela tá pequena ali, quando a obra começa, ela é criança e ela mora somente com o pai, e tem uma fala acerca da mãe que é bem interessante, porque a voz narrativa diz que a mãe morreu assim que pôde. Então é como se fosse um grande livramento para a mãe, como se fosse uma grande
um grande presente para a mãe morrer, ela morre assim que pôde. Joana fica com o pai, depois ela vai morar com a tia quando o pai morre, depois ela vai para o internato, depois ela se casa com o Otávio. Então a gente tem esses eventos transformadores na vida dela. A vida dela com o pai é muito decisiva para essa relação dela com a solidão, porque o pai tá sempre trabalhando, o pai tá sempre em casa, mas tá sempre, né, trabalhando, e ela fica muito sozinha. E aí ela brinca, ela lê, ela estuda, e aí chega um momento que a criança já fez tudo que tinha para fazer, e ela acaba que fica sempre chamando o pai para brincar com ela, para fazer alguma coisa, e o pai dela tá sempre ocupado, e ela fica ali então muito tempo sozinha, e nesse tempo sozinha ela fica sempre inventando. Então chega um momento que ela tá tão sozinha, ela começa a inventar poesia. Tem outro momento que ela tá tão sozinha que ela fica pensando o que é felicidade. Tem outro momento que ela fica tão sozinha que ela fica tentando adivinhar o que ela tá pensando. Então a gente tem alguns aspectos muito decisivos dessa infância dela, porque é como se ali ela aprendesse que essa solidão, que essa tristeza fosse a única coisa com a qual ela pudesse contar, as únicas coisas com as quais ela pudesse contar. E ela briga isso, ela abraça isso, ao invés de tentar negar essas constâncias aí na vida dela. Ela nasce, então, ela cresce sem a mãe, que morreu assim que pôde, cresce também meio que sem o pai, porque o pai, por mais que goste muito da Joana e que trate ela muito bem, a maior parte do tempo ele deixa ela muito tempo sozinha. Depois ela vai morar com a tia, que é outro também período bastante conturbado, e assim a vida dela vai seguindo, no meio desses momentos de grande tristeza, de grande solidão e de grandes perdas. Essa Joana, então, que a gente percebe que é presente na vida adulta, controladora, quer manipular a vida de todo mundo, não tem remorso pelos seus sentimentos, não tem remorso pelas suas ações. Essa Joana que faz o que quer, porque ela é essa mulher extremamente livre. Essa Joana, ela se forja então na infância, porque de tanto ficar sozinha, ela percebe que o mundo é ela por ela mesma, ali, é ela por ela mesma, é ela sozinha, então não tem muito o que ela fazer. Ela se torna então adulta, muito controladora, manipuladora, que se entende como uma pessoa ruim em alguns momentos, e logo a gente vai ver por quê. Mas é como se todas essas características dela, que são muito negativas, que as pessoas que estão com ela não entendem, é como se o leitor que vai acompanhando essas voltas para o passado da Joana vai percebendo, é aqui que começou a acontecer isso, é aqui que ela se torna desse jeito. Então a obra vai explicando pra gente algumas ações da Joana, e a gente vai se identificando muito com essa personagem, que a gente vai percebendo que ela vai sendo forjada ali ao longo da vida, e todas essas decisões que ela vai tomando, por mais absurdas que pareçam, são na verdade medidas aí de se proteger e de tentar se descobrir, né, o que ela é. Então, se esse mundo deixa ela tão sozinha, se esse mundo deixa ela tão triste, se esse mundo faz questão de arrebentar quem ela é, porque quem ela é então, quem ela é nesse mundo, que espaço que ela ocupa aqui. A gente tem um trechinho, eu vou ler aqui com vocês, que tá no capítulo O Dia de Joana, e que vai falar sobre como que ela se enxerga, sobre como que ela se entende. Ela fala ali, em determinado momento, num fluxo de consciência, ela vai dizer então, ela vai pensar: a certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência, aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. E aí a gente tem esse primeiro grande dilema aqui da obra, porque, né, é como se a pessoa que fosse certinha, como se a pessoa que fosse do bem, ela não tivesse espaço nem para respirar a plenos pulmões, porque a gente vive num mundo que vai colocando tanta culpa, tanto peso, pensar tanto nas consequências, que ela, que é essa mulher que se quer tão livre, né, como se ela pensasse assim nas atitudes dela, e ela pensa: bom, se eu não vejo nenhum pecado nisso, se eu não vejo nenhum erro nisso, se eu não vejo erro nas coisas erradas que eu estou fazendo, eu só posso ser uma pessoa do mal. E sendo uma pessoa do mal, eu sou então essa pessoa que pode respirar a plenos pulmões, que pode sentir o que a vida tem para oferecer, que pode viver aí sem pensar
nas consequências, sem que pode ser egoísta, que pode pensar na sua vitalidade, porque é como se é só a pessoa do mal que pode, de fato, fazer o que quer e pensar primeiramente em si e depois nos outros, ou às vezes nem pensar nos outros. O foco narrativo também é um aspecto bem interessante ali. Teve algumas coisas que eu falei de início, que é esse cruzamento que vai acontecendo entre a voz do narrador e a voz da Joana, e a gente vai percebendo isso conforme a narrativa vai avançando, porque esse narrador em terceira pessoa, ele avalia, ele dá opiniões sobre o comportamento da Joana, ele pensa ali, ele dá opiniões sobre a relação, sobre as relações que ela vai mantendo. Então esse narrador, ele é profundamente imerso ali no universo dela, tá profundamente interessado nas coisas que estão acontecendo, para além de só contar uma história. Ele quer contar essa história, ele quer dar opinião nessa história, ele quer mostrar o que ele pensa, ele quer mostrar quais são os valores que ele vai atribuindo para aquilo, ao mesmo tempo que às vezes a voz da Joana vem vindo ali por fluxo de consciência, mas também tem fluxo de consciência de outras personagens ali. A gente tem o Otávio, que é o marido da Joana, que às vezes ele também tem alguns fluxos de consciência que ele vai mostrar que não entende aquela mulher, como que ela pode ser tão egoísta, como que ela pode pensar só nela, quem ela é, né? Então é como se esse Otávio, o fluxo de consciência dele, a voz dele vem sendo trazida pra gente mostrar que conviver com a Joana também deve ser um negócio muito complexo, porque ao mesmo tempo que ele fica meio que atraído por essa força magnética dela, ela vai arrastando ele para dentro da vida dela, ao mesmo tempo ele fica completamente perdido sem saber o que ela quer, o que ela deseja, o que ela pensa. E aí quando o fluxo de consciência pula para Joana, a gente vê, bom, nem ela sabe o que ela deseja, nem ela sabe o que ela pensa tanto assim, nem ela sabe o que ela quer tanto assim. E aí perto do Coração Selvagem, que tem aquela famosa frase da Clarice Lispector que roda com gosto aí no Facebook, no Instagram, que é aquela frase, liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. E é isso, né? A Joana, ela não pode encontrar um lugar ou buscar um lugar ou tentar dizer pro Otávio, não, o que eu quero é isso aqui, o que eu quero é ficar sozinha, por exemplo, o que eu quero é me divorciar, ou o que eu quero é ir para outro lugar, porque nem ela sabe o que ela quer e onde que ela vai encontrar. Então é como se essa personagem ela quisesse tanto uma coisa que ultrapassa os limites dessa liberdade aí. Então liberdade é pouco, o que a Joana deseja ainda não tem nome, mas ela quer e ela busca. Tem um trechinho ali que vai mostrar como ela se entende, que vai dizer que não acusar-me. Então a gente pensa aí nessas questões dos valores, né? Pensando que uma obra publicada em 1944, então ela tá num universo em que, especialmente para as mulheres, a gente tem uma série de valores ali construídos, mas para Joana ela tem esse foco aqui, não acusar-me. Ainda que ela não se entenda, ainda que ela não dê nome para os seus sentimentos e para as suas emoções, não se acusar já é muita coisa ali. Aí ela diz, buscar a base do egoísmo, tudo que não sou não pode me interessar, a impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso mesmo sem delírio, sou mais do que eu quase normalmente, tenho um corpo e tudo que eu fizer é continuação do meu começo. Então essa Joana que começa ali na infância, que é sozinha, que fica horas olhando pela janela, é como se ela continuasse sendo sempre aquela Joana, Joana menina, que tá sempre olhando para fora, tá sempre buscando alguma coisa, ainda que esse buscar pareça muito vagaroso ou incompreensível para os outros. Tem um momento que ela vai e faz algumas poesias quando ela é criança, e aí ela mostra pro pai, o pai não entende, fica perguntando e tentando falar, mas que isso aqui, que a chuva tem a ver com o animal? E aí ela tenta explicar pro pai que nem tudo precisa de uma razão lógica ali. E aí essa Joana adulta tá sempre tentando explicar para os outros que nem tudo precisa ser tão explicado assim como as pessoas gostam, ou especialmente como as pessoas do bem gostam. A gente tem pouquíssimos momentos de um afeto muito sincero com a Joana, talvez... acho que a gente tenha dois personagens aí que vão representar para ela um grande afeto. Primeiro é a tia, e esse afeto que ela vive com a tia logo após a perda do pai é muito exagerado, assim. Então a tia chega, ela tá com visita, a tia tá com visita, e ela começa a abraçar a Joana e falar coitadinha, e aí ela vai sentindo o cheiro daquela tia que tá agarrando tanto ela, e ela nunca foi agarrada daquele jeito. A tia tá agarrando tanto ela e apertando tanto ela que de repente ela vomita, porque ela não suporta. É como se a tia dela estivesse dando para ela um afeto tão exagerado e que ela sente que não é sincero,
como se ela não pudesse fazer parte daquilo, assim. Então esse mundo aqui de fingimento, eu não posso fazer parte dele ali. Da mesma maneira que a morte do pai revela já pra gente alguns aspectos do que vai ser essa Joana adulta, porque quando o pai morre, ela fica triste, mas também não fica com uma tristeza, assim, de se descabelar, de se desesperar. Ela pensa, bom, meu pai morreu, não tem o que eu fazer, né? É uma coisa que é irremediável, e sendo irremediável também não tem como eu ficar profundamente desesperado, como as pessoas esperam que ela fique, porque é uma coisa que tá fora do alcance dela, assim. Então, ela sente a morte do pai, mas ela sente meio que a revelia, meio que fora das normas que todo mundo tá acostumado a sentir, justamente porque não faz parte dos costumes e não faz parte do modo como ela sente. Um outro episódio que vai ser muito definidor para Joana é quando ela rouba pela primeira vez. Então ela rouba um livro na infância, ela tá com a tia no lugar, e aí ela vê um livro que ela fica querendo, ela vai e coloca aquele livro escondidinho e age normalmente, assim. Elas saem do lugar, a tia dela tá com a cara em desespero, e a tia dela fala, o que você fez? Aí ela, eu roubei, ou eu peguei o livro. E aí a tia fala assim, mas por que você pegou? Isso é roubo. Aí ela fala, porque eu podia. E isso vai se repetir muito na história da Joana, porque ela pensa que, bom, a partir do momento que ela pode, não tem o que ela ficar pensando muito, não tem o que ela ficar se justificando muito, não tem o que ela ficar com a consciência pesada. Então a tia dela quer que ela sofra, quer que ela fique com a consciência muito pesada, e ela tá com esse pensamento pronto aqui, ela fala pra tia, e na verdade ela fica inconformada com o fato de as pessoas não entenderem. Então, pera lá, o que eu quero é fazer tal coisa, se eu consigo fazer sem ser pega por ninguém, qual que é o problema disso? Por que as pessoas estão se incomodando com isso? Então ela é essa pessoa sem essa capacidade aí de avaliação de uma moralidade ou de uma ética dentro dos padrões que a gente esteja acostumado, porque ela só responde uma única vontade, que é a vontade do desejo dela, o que ela quer fazer. Ok, se ela consegue fazer, é como se, bom, eu quero fazer tal coisa e eu posso fazer tal coisa, estamos indo aqui. Se ela quer e se ela pode, não tem nada que segure ela. E na verdade o que ela não entende é porque que as pessoas também não vivem a vida assim também. Para ela é muito mais fácil isso, e é o jeito então que ela vai existindo no mundo. Quando ela rouba esse livro e a tia dela tenta fazer com que ela sofra e que ela sinta culpa, não vai dar certo, e a tia dela fala assim, fala pra ela, ou fala sobre ela, e ela escuta que ela é uma víbora. Então é como se a tia tivesse uma pequena víbora dentro de casa, e essa pequena víbora pode matar alguém, inclusive. Então a tia dela ficou horrorizada com o fato dela roubar e não sentir nenhum remorso, e aí a Joana escuta aquilo, é como se aquilo definisse ela. Então, bom, tá explicado porque eu sou diferente de todo mundo, eu sou uma víbora, eu sou do mal. E aí, a partir do momento que isso acontece, em outros momentos, quando ela vai sentir novamente esse grande julgamento das pessoas em relação às atitudes dela, vai ficar explicado para ela então, porque a explicação ela é uma víbora. Então, ela sendo uma víbora, isso explica porque ninguém entende ela. É como se pela primeira vez alguém olhasse para ela e classificasse alguma coisa que a explicasse, que a definisse. Ela busca, de algumas maneiras, essa definição, ao mesmo tempo que ela tenta fugir dessas definições, mas ela se volta aí para essa definição dada para a tia dela, que é o fato de que ela é uma víbora. Depois daí ela vai para o internato, mas nesse meio tempo vai ter uma outra figura que vai ser bastante fundamental para a vida dela, que é o professor. Então, de repente, ela tem, né, ela tá ali pré-adolescente, ela acaba tendo um professor que filosofa muito, assim, esse professor é fundamental para o desenvolvimento dessa capacidade dela de analisar situações, de pensar sobre as coisas, mas esse professor, ele é esse homem adulto que, de repente, a Joana começa a se apaixonar por ele. Ela é ali pré-adolescente, ele é um cara casado, e ela começa a ficar, então, apaixonada por ele, começa a nutrir uma paixão secreta aí pelo professor, até que em determinado momento ela vê ele com a esposa, e ela vai percebendo que eles estão tão felizes que aquilo começa meio que a amargurar ela. E aí a gente vai ter um confronto que vai ser muito difícil para Joana, que vai ser muito dolorido para ela, porque ela tá ali na mesa, o professor tá ali explicando, questionando, interrogando a vida, e ela tá ali muito admirada, e aí daqui a pouco chega a mulher e os dois começam a mostrar uma cumplicidade que ela começa a invejar. Então é como se ela, né, ela diz inclusive pro professor, como se ela
fosse feia, como se ela fosse insignificante, como se ela fosse invisível, porque ela é uma criança, enquanto que a outra, que é a mulher, que é adulta, recebe a atenção desse cara. E aí quando isso vai acontecer, quando essa vai começar a acontecer, a gente tem duas histórias que vão ser contadas aí. Primeiro, que ela vai perceber que a cumplicidade dos dois é no sentido de que os dois sabem dessa paixão secreta que ela tem. Ela é uma criança que tá ali apaixonada pelo professor, não consegue disfarçar, e a partir do momento que ela percebe que ela tá ali meio que fazendo papel de ridícula, ela fica desesperada, né? Ela sai dali correndo, ela chora e ela sai dali correndo, porque ao mesmo tempo que ela tentava fazer com que o professor se interessasse por ela, quando ela chega naquele momento que ela percebe o olharzinho dos dois, ela fala, é como se ela percebesse que ela tá ali fazendo aquela cena, fazendo um papel de ridícula, que ela nunca vai ter a atenção dele. Ao mesmo tempo, a gente tem uma crise ética desse professor, porque aí, no fluxo de consciência dele, ainda que pequeno, vai revelar que ele meio que deu condição para que essa paixão acontecesse. Então vai falar da crise dele com a velhice, então ele é um cara mais velho, tá em crise ali com a velhice, tá em crise, né, em alguns aspectos do casamento, tá em crise com a sua própria imagem, e quando ele percebe uma adolescente deslumbrada por ele vai focar nisso, ele vai alimentar esse sentimento. E aí quando a Joana revela a tristeza e o peso desse sentimento, é como se ele finalmente fosse se tocar, pera lá, o que eu tô fazendo aqui tá mexendo muito com a cabeça da garota, tá mexendo muito com a vida da garota, e aí ele assume que aquilo não é certo, porque ele tá fazendo um negócio que, por mais que tenha alimentado o ego dele, fez muito mal pra Joana. Ela só vai encontrar esse professor, reencontrar esse professor anos depois, quando ela já tá nas vésperas ali do casamento, ela precisa encontrar ele, meio que como se para fechar essa porta. E aí quando os dois se encontram, é como se ela tivesse uma pequena vingança ali, porque ela tá no início da sua vida adulta e ele já tá ali um cara velho, completamente diferente do professor pelo qual ele se apaixonou. Então é como se fosse bom ela ter essa visão dele novamente, para ela poder assumir que finalmente ela tá num lugar melhor ali, finalmente ela tá num espaço melhor. O professor foi abandonado pela família, foi largado pela esposa, pela amante que ele tinha, então é finalmente como se a Joana pela primeira vez estivesse numa posição melhor que a dele e tivesse condição de constatar isso e também de deixar que ele constatasse isso. A Joana tem esse encontro então com o professor pouco tempo antes de casar e logo depois ela se casa. Mas o Otávio é um cara, o marido dela é um cara que mais atrapalha que ajuda ela, porque ele tá sempre tentando entender essa mulher, tá sempre tentando dar nome pro fluxo de emoções que ela representa, como se ele estivesse sempre atrás dela e ela estivesse meio que sempre incomodada com a presença dele, assim, como se ele estivesse sempre meio que mais atrapalhando ela do que ajudando. Tanto que em vários momentos ela vai falar que quando o Otávio tá perto dela, ela se sente meio presa, assim. E quando o Otávio sai, que ela tá sozinha, ela se sente livre. Ela tem muita crise com o casamento, assim, ela revela muito essas crises no casamento. Pra ela é fundamental não deixar o cara enquadrar ela no espaço, limitar os espaços dela. Então, sempre que ela percebe que o Otávio tá fazendo alguma coisa que coloque nela algum tipo de limite, ela fica profundamente desesperada, assim. Então, é como se ela falasse: eu, né, que me fiz sozinha, que sou essa mulher que me criei sozinha, que me eduquei sozinha, ainda que de uma maneira um tanto torta, é como se ela falasse: pera lá, eu não posso deixar um cara chegar e dizer pra mim o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, porque quem diz isso sou eu. Essa relação dela com o Otávio vai ficando cada vez mais conflituosa, até o momento em que entra na história uma personagem chamada Lídia, que é a amante do Otávio. Em determinado momento, a Joana e a Lídia se encontram porque a Lídia procura a Joana porque ela tá grávida do Otávio, e aí a Lídia sabe dessa relação conflituosa que o amante dela tem com a esposa, que relação conflituosa que ele tem com a Joana, e ela vai lá implorar para a Joana libertar o Otávio para poder viver então a relação dos dois. Estão ali os dois grávidos e ela tá ali planejando um futuro para eles, e aí ela chega para implorar para Joana para poder liberar o marido. Por que ela faz isso? Ela sabe que o Otávio não larga da Joana por livre e espontânea vontade, porque ele é preso nela, ele é completamente preso nela, e é como se só ela tivesse esse poder para acabar com esse relacionamento que tá fazendo mal ali pro Otávio e tá fazendo mal pra Lídia. Então ela chega e fala pra Joana
libera, né? A gente tem até uma música sertaneja que fala um negócio parecido com isso, mas é como se ele falasse, como se ela falasse, né? Pedisse para Joana libertar ele, libera ele, porque ela não é, ela já não ama ele já não ama ela, então tá tudo certo, o casamento tinha que acabar. E aí a Joana entra numa crise, porque ela fica pensando assim, essa mulher, a Lídia, essa mulher é que tem a vida perfeita, vamos dizer assim, porque ela tem um homem que ama ela tá grávida desse homem, esse homem não fica o tempo inteiro com ela, então ela não tá amarrada nele, então o que a Lídia tá reclamando, o que ela tá querendo mais, assim, como que essa mulher conscientemente vai sair de uma vida que parece perfeita, que é essa vida de amante, no qual ela só fica com as partes boas do relacionamento, e pra que ela quer mudar isso se tá tão bom? E aí ela tenta explicar isso pra Lídia, pera lá, mas você que tá na posição de privilégio aqui, você que tá com tudo, você que tá com a melhor parte, você tá só com a parte boa do relacionamento, em que você quer alterar isso? A Joana, a partir disso, ela vai tendo algumas percepções, assim, ela entende que a Lídia só tem as vantagens do relacionamento, ela percebe que ela tem esse poder sobre o Otávio, mas ao mesmo tempo ela decide que ela não quer se separar dele, porque ela olha pra vida da Lídia, da amante, e parece muito perfeita, então ela de repente, ali naquela discussão com a Lídia, né, que tá gestante, de repente naquela discussão ali com a Lídia, ela fala assim, pronto, eu vou libertar ele, mas depois que eu tiver um filho dele. E aí a Lídia fica completamente desesperada, porque aí a Lídia percebe realmente a ruindade daquela mulher na cabeça da Lídia. Mas a Joana fica pensando ali durante um tempo, bom, se a Lídia tá tão feliz e eu quero, né, a gente lembra do se ela quer e ela pode, por que não fazer? Né? Então, se ela vê a Lídia tão feliz, de repente ela quer ser tão feliz quanto a Lídia, e aí ela fala, bom, vou ter um filho, depois eu liberto esse homem, ok, tudo certo, vida resolvida. E aí a Lídia fica profundamente horrorizada, porque ela foi implorar pela liberdade do seu amante, e aí o que ela recebe é a esposa dele, que tem essa grande capacidade, né, de persuasão, decidindo que na verdade ela vai ter um filho dele antes e que depois ok. E aí a Lídia tenta explicar, as duas discutem, as duas se explicam, a Joana sempre tentando explicar, sempre tentando mostrar seus motivos, como se em algum universo a Lídia pudesse compreender o que ela tá sentindo, mas em determinado momento ela fica ali decidindo então que ok, né, é isso que ela resolve, pelo menos por hora. Esse plano dela acaba não se concretizando, ela se separa do Otávio, ela acaba também tendo ela tem um amante enquanto ela tá casada com o Otávio, mas de qualquer maneira a gente vê em determinado momento da vida dela, ela presa entre esses dois homens, porque os dois querem a aprisionar de alguma maneira dentro de um relacionamento, até que chega um momento que ela não aguenta mais e ela percebe que ela não vai encontrar felicidade com nenhum dos dois, e ela também não vai encontrar aquela busca que ela ainda não sabe o que é, estando com nenhum dos dois. E aí acaba que ela liberta o Otávio, o amante dela acaba terminando com ela também. E aí ela fica então finalmente sozinha, como se finalmente ela tivesse sem aquele peso que foi colocado sobre ela durante toda a sua vida, assim. É como se finalmente, já essa mulher madura, já tendo essas reflexões todas desenvolvidas, é como se finalmente ela estivesse livre para buscar o que ela quer, que nem ela sabe direito o que é. A gente tem na cena final a Joana fazendo uma viagem de navio depois de receber uma herança do pai. Então, percebam, ela se livrou de todas as bagagens que ela foi carregando ao longo da vida, o marido, o amante, a tia, o professor, ela se livra de todas as bagagens que ela teve, que de alguma maneira arrastaram ela e prenderam ela de alguma maneira. Finalmente ela tá livre, aí nessa viagem de navio é como se ela estivesse então finalmente olhando para um mundo de possibilidades, como se ela olhasse para o mar e enxergasse esse infinito de possibilidades. Finalmente então ela tá mais leve, não feliz, mas ela tá mais leve, entendendo então que essa busca dela meio que começa agora, porque finalmente, sem ninguém incomodando ela, sem ninguém prendendo ela vivendo então finalmente esse egoísmo, esse coração selvagem, ela dando asa para esse seu egoísmo, para esse seu universo particular, é como se finalmente ela estivesse então buscando e fosse encontrar alguma coisa melhor e tentar encontrar, quem sabe, essa coisa que é maior que a felicidade, que ela sempre buscou a vida toda. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado e bora para as outras discussões das outras obras
Mês que vem, final de fevereiro, a gente tem então a discussão da segunda obra da nossa listinha. A gente vai seguindo aí por ordem cronológica. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!